No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse efeito aqui que são os botões em 3D. Vocês vão ver que esse recurso aqui é bem simples de fazer e vamos utilizar um recurso, digamos, muito importante que existe no CSS, que é a criação de variáveis. Então fiquem comigo até o final desse vídeo que vocês vão ver linha a linha, código a código, como podemos chegar nesse resultado. Fala, devs de plantão, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal DevCode. Então, para nós darmos início ao nosso projeto e aprender a fazer o efeito dos botões em 3D, a primeira coisa que nós vamos entender é a estrutura da pasta. Então, eu criei aqui na área de trabalho uma pasta, a qual ela contém um arquivo HTML chamado index, uma pasta chamada CSS e dentro dela um arquivo chamado style.css. Então vou voltar um nível aqui e vou abrir essa pasta aqui já direto no VS Code. Então esse é o editor de texto que vamos utilizar. Vou clicar com o botão direito numa área branca da tela e vou clicar aqui na opção abrir com code. Feito isso aí, ele já vai abrir o projeto da pasta direto no VS Code. Vocês notem que tanto o arquivo style.css como o arquivo index.html, eles estão vazios. Então, são eles que nós vamos utilizar para criar toda a estrutura do nosso projeto. Então, basicamente é isso aí que nós precisamos. Eu vou recolher essa partezinha aqui do lado esquerdo que nós não vamos precisar e vou deixar o VS Code um pouco minimizado. Aqui vou fechar a pasta que eu não preciso mais e aqui na parte da barra de tarefas eu tenho aqui a janela já pronta mostrando o efeito dos botões. Então eu vou deixar essa janela do navegador pronta, ou melhor, aberta, para nós vermos o resultado para comparar no final da nossa aula. Vou clicar aqui no botão restaurar, eu já vou puxar aqui para o lado direito, aqui bem no canto do monitor, ele já vai deixar a janela definida como uma parte do meu navegador e a mesma coisa eu vou fazer com o meu VS Code. Então eu posso aumentar até essa parte aqui, ó. Eu não preciso de muito espaço, eu preciso mais espaço a parte do navegador. Então já está definido aqui, então eu tenho as duas opções já ativas. Bom, para darmos início à nossa parte da construção do nosso projeto, nós vamos começar construindo o código base do nosso HTML. Então, para isso, eu vou digitar o ponto de exclamação e vou pressionar a tecla Enter. Ao fazer isso aí, ele vai abrir toda a estrutura básica do meu HTML, a qual as únicas alterações que eu vou fazer é na linguagem do documento, que eu vou mudar para pt-br, e aqui no título eu vou colocar o título de botões 3D. Prontinho, então basicamente é isso aí, ele já colocou aqui o título na aba. Agora nós vamos começar a criação da estrutura do nosso HTML. Então, antes disso, eu quero fazer o quê? Eu quero que essa página aqui, ela já abra aqui no navegador para toda vez que nós formos fazendo alterações no nosso código, nós iremos vendo o resultado. Então, vou clicar com o botão direito em qualquer parte da linha de comando e vou clicar na opção Open with Live Server. Pessoal, se vocês não tiverem o Live Server instalado no VS Code de vocês, dê uma olhadinha nos vídeos do canal que eu tenho uma aula especial que ensina como instalar essa extensão no VS Code. Ela é muito útil para vocês. Eu vou deixar também no final do vídeo o card, a qual vai dar acesso para vocês para verem como que a gente faz a instalação e a configuração dessa extensão. O que nós vamos fazer a partir de agora é o que? Nós vamos definir os itens que vão compor o nosso botão. No nosso caso aqui, nós vamos criar os links para os nossos botões. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar assim, ó, a tag A, e através da tag A eu vou pressionar a tecla Enter, ele já vai criar toda a estrutura da tag A para nós, que é a do link. Eu vou colocar um sustenido aqui para o meu link não direcionar para lugar nenhum. E aqui ó, eu vou colocar o nome dessa minha tag, como, ou melhor, do meu link como home.
Então notem que aqui já apareceu a palavra home. Eu também vou definir uma classe para o meu link. Eu vou definir a classe botão. Então eu vou botar aqui, ó, class, e vou colocar o nome de botão. Feito isso aí, eu vou definir também para ele, mais adiante, para os outros links, eu vou definir o restante que eu preciso. Agora que eu criei a estrutura do meu link, eu vou fazer mais 4 cópias desses links aqui e vou alterar somente os nomes, porque nós vamos precisar para criar os nossos 5 botões. Então, vou selecionar toda essa linha, vou segurar as teclas Shift Alt e vou pressionar 4 vezes a seta do teclado apontada para baixo. Então, 1, 2, 3, 4. E a partir de agora eu já tenho os meus 5 links necessários para criar os nossos botões. Vou trocar aqui o nome de home do segundo para sobre. Do terceiro eu vou mudar para produtos. Do quarto eu vou colocar serviços. E do quinto eu vou colocar o nome de contato. Então, basicamente, eu já tenho 5 links que eu preciso para fazer esses botões aqui. Então, home, sobre, produtos, serviços e contato. Agora que nós definimos isso aí, o próximo passo que nós precisamos é o quê? Nós vamos definir algumas configurações no nosso CSS. Então, para isso, eu vou vir aqui na aba CSS e eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer no meu CSS é resetar ele, porque por padrão ele já vem com margens e padding definido de 16 pixels no seu interior do navegador. Então nós precisamos zerar isso aí. Então para isso o que eu vou fazer? Eu vou colocar o asterisco, espaço, vou abrir chaves e vou pressionar a tecla Enter. Então a primeira coisa nós vamos zerar as margens. Então, nós não queremos margem, eu vou deixar margem 0 e vou deixar padding 0 também. Então, dessa maneira, eu defini tanto margem e padding como 0. Então, removeu de todo o meu documento. Só que o que acontece? No momento que eu fiz isso aí, ainda não foi aplicado aqui no meu documento. Isso porque eu ainda não fiz a linkagem, ou seja, eu não liguei o arquivo index.html com o arquivo style.css. Então, para isso, eu vou vir aqui depois da tag de fechamento title e vou pressionar a tecla Enter. Vou digitar a propriedade link e vou pressionar a tecla Enter. E agora basta eu dizer aonde que está esse arquivo CSS. Ele se encontra dentro da pasta CSS. Então, para isso, eu vou digitar CSS. Ele vai abrir, vai mostrar para mim o desenho da pasta CSS. Vou clicar nela e vou clicar no meu arquivo. Então, a partir de agora, ele já aplicou as configurações que eu fiz do reset aqui. Então, quer dizer o quê? Ele eliminou tanto a margem externa como as margens internas. Outra coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou colocar a propriedade box sizing. A box sizing, eu vou definir ela como border box. Já fizemos a parte do reset, já não precisamos nos preocupar nessa parte. Agora, o nosso detalhe é importante. O que nós vamos fazer? Nós precisamos definir uma fonte, digamos assim, padrão para o nosso documento. Então, para isso, eu vou ir no Google Fontes. Eu vou vir aqui, ó, Google Fontes. Vou entrar aqui na página do Google Fontes e eu vou procurar uma fonte. A fonte que eu vou utilizar para essa aula é chamada de Anton. Anton SC. Essa fonte aqui que nós vamos utilizar. Eu vou clicar nela. Eu vou vir aqui e vou clicar em Get Fonte. E vou clicar na opção Get Embed Code. Cliquei nessa opção. A primeira coisa que eu preciso é fazer o seguinte. Eu vou clicar no Import. Porque eu quero importar. Eu quero fazer com que essa fonte seja importada para dentro do meu CSS. Eu vou selecionar daqui do arroba até o finalzinho do ponto e vírgula aqui, vou copiar, vou vir aqui um pouquinho antes do asterisco, vou clicar e vou pressionar 2 vezes a tecla Enter. Então vou colocar aqui no início, eu vou adicionar o meu link que eu copiei ali do Google Fontes. Vou vir aqui, né, nesses tracinhos, ou seja, menu hamburguinho, vou vir aqui na opção View e vou clicar Word Wrap, ou seja, eu quero que seja feita uma quebra de linha toda vez que ele encostar aqui no limite do VS Code. Fizemos isso aí, por enquanto não fechamos.
O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos definir uma configuração padrão para o nosso HTML. O que é o nosso HTML? O nosso HTML é todo documento HTML. Então, para isso, eu vou digitar HTML, vou abrir chaves, e a primeira configuração que eu vou fazer é o seguinte, eu vou definir uma cor de fundo para o meu documento. Então, como é que eu faço isso aí? Eu vou colocar aqui ó, a opção background. Então, coloquei aqui background e eu vou dizer que a minha cor de fundo ela vai ser preta. Então, a partir de agora eu defini a cor de fundo como preto. A minha próxima propriedade que eu vou colocar é uma margem. Eu vou definir uma margem de 30 pixels no meu documento. Então, eu quero que a minha margem seja de 30 pixels. Feito isso aí, notem que os links eles se afastaram 30 pixels por igual, tanto na largura, altura. Agora eu vou fazer o seguinte. A próxima propriedade que eu vou fazer é definir a propriedade da fonte. Então, como eu importei essa fonte aqui, basta eu voltar aqui no Google Fontes e eu vou copiar aqui ó, a propriedade Font Family até a propriedade Font Style. Vou clicar com o botão direito e vou clicar na opção copiar. Vou clicar aqui no ponto e vou pressionar Ctrl V. Feito isso aí, acabei de colar a minha configuração e a partir de agora ele já aplicou esse estilo de fonte no meu documento. Então a partir de agora todas as fontes vão trabalhar com esse estilo aqui. Pronto, então nós definimos o que? Definimos uma cor de fundo, definimos uma margem de 30 pixels, tanto na parte de cima como do lado esquerdo. Essas margens elas vão se aplicar também na parte inferior e do lado direito. Nós definimos o tipo da fonte que vai ser Anton SC, sans serif, ou seja, sem serife. O peso da fonte, ela ficar mais um estilo negrito, vai ser de 400 e o estilo vai ser normal. Então, a partir de agora, nós já definimos essa parte principal do nosso documento. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós definimos aqui no documento, nós definimos uma variável chamada botão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e a partir de agora eu vou começar a aplicar todas as estilizações para essa classe. Então, para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Na primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar aqui a classe botão e vamos abrir chaves e Enter. Então, nós precisamos definir, digamos assim, 3 informações importantes. Nós vamos definir a partir de agora, ou melhor, nós vamos criar a partir de agora variáveis. O que são variáveis? Variáveis nada mais são do que tipo estilos que nós podemos reaproveitar no nosso código. Então, nós vamos criar 3 variáveis. Nós vamos criar a variável para a primeira cor do botão, que é a parte de cima, a variável para essa segunda cor do botão, que é considerado a sombra do botão, e vamos criar também a variável para a cor da fonte. Então, são essas variáveis que nós vamos criar. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Para nós criarmos uma variável, nós sempre vamos iniciar com dois traços. Então, traço, ou hífen, né? E eu vou digitar aqui background traço color. Então, essa aqui vai ser a cor primária. Então, essa cor aqui, eu vou definir ela com aquele laranja que nós utilizamos ali. Então, para isso, eu vou definir aqui, ó, sustenido, e eu vou digitar DA 8506. Então, essa aqui vai ser a minha primeira cor do meu objeto. Feito isso aí, eu vou criar a cor secundária, vou digitar background traço color traço dark, que ela vai ser uma cor mais escura. Para isso eu vou digitar sustenido e eu vou digitar os valores sustenido 83 5005. Então essa aqui vai ser a cor do dark. E a outra cor que nós vamos definir aqui, ela vai ser a cor da fonte. Então nós vamos definir a cor da fonte. Feito isso aí, eu vou definir a cor da minha fonte
como sendo 6 vezes a letra F simboliza a cor branca. Eu vou colocar sustenido no início, senão ele não vai aceitar. Então, já definimos aqui da nossa classe botão, definimos as cores primária, secundária e a cor da fonte que nós vamos utilizar. Elas não foram aplicadas ainda porque nós não definimos ainda aonde elas vão ser aplicadas. Nós sabemos que elas serão aplicadas no nosso botão, mas nós precisamos mostrar em quais propriedades que elas vão ser aplicadas. Vamos começar então a partir de agora. Vamos colocar o restante das propriedades que faltam. A próxima propriedade que eu vou colocar é a display. A display eu vou utilizar a opção inline block. Essa opção aqui ela permite que os itens fiquem sempre dispostos em linha e eu consiga definir largura e altura para eles. Vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos aplicar o margem e vamos aplicar uma margem com as seguintes configurações. Eu quero 0 em cima e embaixo e eu quero uma margem de 24 pixels na parte direita e esquerda. Então notem que os objetos já ficaram mais afastados. A partir de agora vamos aplicar a primeira variável que nós temos. Então a primeira variável que nós vamos aprender a colocar é a variável cor fonte. Então para isso eu vou fazer o seguinte: no CSS eu utilizo sempre a propriedade color para colocar uma cor. Aí no momento que eu quero definir uma cor, o que eu faço? Eu vou lá, defino a cor através de 3 valores, ou através do seu valor em inglês, ou através do código hexadecimal, né? Ou eu posso através dos valores RGB. Mas no nosso caso aqui, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar através da variável. Então, para isso, eu vou digitar var. Notem que aparece ali já a opção var. Eu vou pressionar a tecla Enter. E nisso, ela já vai puxar as 3 variáveis que eu defini ali na parte de cima. Como eu quero definir a variável cor fonte, então vou descer até ela e vou pressionar a tecla Enter. A partir de agora, essa cor ela já foi definida no meu documento. Qual é a vantagem de eu criar uma variável? Se eu tiver em várias partes do meu código essa variável aplicada e eu precisar trocar a cor de todos os lugares onde elas foram colocadas, basta eu vir aqui trocar uma única vez e vai ser trocada em todo o meu documento. Pronto. Já definimos, já aprendemos como utilizar uma variável a qual foi definida. Vamos continuar o nosso código. A partir de agora nós vamos aplicar um espaçamento interno, ou seja, um padding. Nós vamos aplicar os seguintes valores. Nós vamos digitar de 12 pixels na parte de cima, 25 na parte da direita, vamos colocar 12 pixels na parte de baixo e 25 pixels na parte da esquerda. Então, a partir de agora, já definimos um espaçamento interno para os nossos botões. Continuando, próximo item que nós vamos fazer é o seguinte: como são links, a primeira coisa que nós vamos remover desse link é o que? É essa linha sublinhada. Então, para isso, eu vou utilizar a opção Text Decorate e vou colocar como none. Ou seja, eu não quero aquele sublinhado no meus links. Então, notem que já não tem mais o sublinhado. Vou para a próxima propriedade. A próxima propriedade que eu preciso definir é o que? Eu preciso definir uma borda para os meus botões. Então, mais adiante, vocês vão notar que a borda ela vai ser muito útil. Agora, no momento, elas não vão aparecer. Até eu vou colocar e depois eu altero a cor, só para a gente saber que tem essas bordas. Então, eu vou digitar aqui a propriedade border. Eu vou definir uma borda de 2 pixels. Ela vai ser sólida e ela vai ser na cor branca. 1, 2, 3. Feito isso aí, notem que apareceu aqui o formato dos meus botões. A próxima propriedade que nós vamos colocar é o que? É o Border Radius, ou seja, eu vou fazer com que os cantos desses meus botões fiquem arredondados. Então, para isso, eu vou digitar um Border Radius de 10 pixels.
Notem que foi arredondado realmente. E a partir de agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar... Toda vez que eu levo a seta do mouse em cima, ela continua sendo um link. Mas o que acontece? É por causa dessa mãozinha. Então, para isso, eu vou deixar sempre definido que esse tipo de efeito da mãozinha ele vai ser fixo. Então, toda vez que eu levar a seta do mouse, ele vai ficar como uma mãozinha. Próxima propriedade que nós vamos aplicar agora no nosso documento é a próxima variável. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aplicar a partir de agora as duas variáveis necessárias, que a primeira vai ser a variável que vai colocar a cor no botão e a segunda variável ela vai aplicar a sombra do botão. Então, para isso, eu vou digitar o seguinte. Eu vou digitar background color. Essa é a propriedade que aplica uma cor de fundo. E eu vou dizer que o tipo de cor que eu vou colocar é a que está definido na variável. Então, eu digitei var. Eu vou selecionar a primeira cor aqui, ó, eu vou pressionar Enter. Então, a partir de agora, ele já definiu no botão a minha primeira cor, ou seja, a cor primária. Eu vou fazer a mesma coisa aqui e vou digitar o seguinte. Eu vou digitar assim, ó, box, deixa eu ver, box shadow, aqui. Box Shadow, e eu vou digitar o que? Eu vou digitar que o meu Box Shadow, ou seja, a minha sombra, ela vai ter 10 pixels de deslocamento para a direita, ela vai ter 10 pixels de deslocamento para baixo, ela vai ter um blur, ou seja, uma transparência de 0, e também ela vai ter o que? Ela vai ter uma cor, que aí eu vou utilizar a variável, e ela vai utilizar o que? Essa segunda cor aqui, que é a Color Dark. Então, a partir de agora, nós já definimos qual vai ser o estilo do nosso botão 3D. Por que a gente utiliza através de variáveis? Porque até hoje nunca criaram uma propriedade chamada Box Shadow Color. Então a gente utiliza o recurso desta maneira, que aí fica bem mais fácil e prático para nós utilizarmos. Próxima etapa que nós vamos fazer é o que? A partir de agora, os nossos botões já estão aqui, já estão prontos, só que eles ainda não estão funcionando. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, a partir de agora, fazer o efeito do clique. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ir de novo com a variável botão que nós criamos, só que a partir de agora nós vamos utilizar a opção Active, ou seja, é para executar uma ação toda vez que esse botão for pressionado ou segurar pressionado ele. Então, eu utilizo a opção Active. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Para nós fazermos o efeito que a gente precisa aqui no nosso botão, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos simplesmente digitar a propriedade Transform. E eu vou dizer que a transformação que vai ocorrer vai ser através do quê? Vai ser através do Translate. Só que eu quero o quê? Eu quero que ele faça uma movimentação em X, um deslocamento em X de 4 pixels. Eu não preciso muito disso. E também eu preciso que ele faça um deslocamento em Y, ou seja, no sentido vertical, de 4 pixels também. Então, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente fazer o movimento que eu preciso para simplesmente dar o efeito 3D. Só que vocês notem uma coisa. Aqui, o que está acontecendo? Toda vez que eu vou clicando nos botões, ele realmente dá o estilo de ser pressionado e ele afunda, só que o problema é que a sombra se mexe também, e não é o que eu quero. Eu quero só a parte da frente, eu quero só o botão que se mexa. Notem que aqui no nosso projeto aqui, ó, é somente o botão. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte.
eu vou utilizar uma outra propriedade aqui que vai fazer o que? Vai anular essa parte da sombra se mexer junto. E para isso, eu simplesmente vou ali e adiciono de novo a propriedade Box Shadow. E na propriedade Box Shadow nós vamos colocar o seguinte. Nós vamos dizer para ela que é para que a sombra é para se deslocar 6 pixels para a direita, 6 pixels para baixo, 0 de transparência ou desfoque no caso. E o que eu vou dizer para ele? Eu vou dizer para ele que a cor vai ser da variável dark, a cor dark que nós criamos. Então pronto. A partir de agora o nosso efeito está pronto. Então quando eu vir aqui, ó, só se mexe a parte de cima. O que ele fez? Ele anulou o efeito do Box Shadow de cima. Ele pegou este valor aqui e subtraiu do total do Box Shadow de cima, que deu esses 6 pixels. Então aí sim ele dá o efeito como se o Box Shadow não se mexesse. Então essa é a grande sacada do nosso efeito. Outra coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos pegar e vamos definir aqui que a cor do meu botão, quando eu pressionar ali, ela vai ser uma cor preta. Então eu vou colocar sustenido 000. Então a partir de agora, toda vez que eu clicar nesse botão, as fontes vão ficar preta. Aqui, ó. Conseguimos esse efeito aqui. Esse efeito ele nos ajuda bastante para essa parte. Uma coisa que nós podemos fazer também, eu não sei se vocês notaram que o botão de vocês ele está muito pequeno, as letras. Então vamos definir aqui na nossa parte do HTML da fonte, nós vamos colocar assim um font size, vamos colocar o tamanho da fonte, pode ser de, vamos ver, 48 pixels, vamos ver que tamanho vai ficar. Não, ficou muito grande. Vamos colocar um tamanho de 42. Agora sim ficou num tamanho bom. Então, a partir de agora, nós já temos essa parte funcionando. Agora que nós já temos o nosso botão funcionando, ou melhor, os botões já estão todos funcionando, nós vamos para a etapa, ou melhor, para a reta final, que seria o quê? É deixar os botões com cores diferentes. E para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a partir de agora e nós vamos definir aqui a parte das variáveis secundárias, terciárias e assim por diante. Então essa aqui é a nossa variável, ou melhor, nossas cores primárias. Nós temos as outras cores que nós precisamos. Para nós criarmos essa parte que é a que está faltando para os nossos botões funcionarem da forma correta, a primeira coisa que nós precisamos aqui é o seguinte, nós virmos e colocarmos variáveis extras, variáveis únicas para cada um dos links, exceto o primeiro. O primeiro nós já vamos deixar com essa cor que está aqui, então a gente não vai mexer nessa primeira linha aqui. Nós vamos criar as variáveis extras para os outros links. Então a primeira coisa que eu vou vir aqui, ó, depois da palavra botão, da variável botão, vou dar um espaço e eu vou digitar assim, ó, botão, traço, traço, e eu vou colocar a palavra vermelho. Pronto. Mesma coisa eu vou fazer para o outro, só que aí eu vou definir uma cor. Botão, traço, traço, amarelo. Esse aqui vai ser o botão, traço, traço, lilás. E esse aqui vai ser o botão, traço, traço, verde. Então, já definimos as nossas variáveis únicas para cada botão. E a partir de agora, vamos voltar no CSS e vamos criar as novas cores para os nossos botões restantes. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e fazer assim, ó. Nós vamos digitar ponto, a variável botão, traço, traço, vermelho, que foi aquela primeira classe única que nós criamos ali do segundo link.
e nós vamos colocar as seguintes informações. Nós vamos colocar as cores primárias e secundárias, ou seja, a cor primária do botão e a secundária do botão, que seria a da sombra. Então, para isso, eu vou digitar o background color, e o nosso background color ele vai levar um valor aqui de uma variável. O que nós vamos fazer? Nós vamos definir esse valor, em vez de colocar var, nós vamos colocar assim, ó, nós vamos colocar sustenido F35 72C. Agora sim ele está um vermelhinho, só que é um vermelhinho mais claro. E nós vamos colocar a outra cor que vai ser F3062. Pronto. E aqui está o nosso vermelho escuro. Então, colocamos o vermelho claro na frente e o vermelho escuro atrás. Nós temos essa outra opção aqui que nós precisamos criar da cor. Então, para isso, eu venho aqui, botão, esse vai ser o amarelo. Vamos de novo, background, color, e a cor desse amarelo vai ser o sustenido F04A9D. Esse aqui ficou um amarelinho, até ficou meio parecido com laranja. Deixa eu ver aqui, vamos botar um ponto e vírgula aqui no final. E vamos definir a outra cor. Tem um pontinho a mais aqui, então por isso que ele não está deixando aplicar. Só que esse aqui não puxou um amarelo, ele puxou um rosa. Vamos colocar um amarelinho aqui. Colocar um amarelinho clarinho. E aqui ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer background, color, dark. O nome, pessoal, já vou avisar para vocês, ele tem que ser o mesmo nome da variável que nós criamos aqui em cima para não dar problema. Então, a gente sempre vai deixar esse mesmo nome. E como eu quero criar a variação dessa cor aqui, eu vou selecionar ela, vou dar um Ctrl C, vou clicar aqui novamente na parte de baixo, vou dar um Ctrl V. E aí, ele aplicou a mesma cor na sombra. Então, eu venho aqui no quadradinho e eu posso escolher um tom mais escuro para diferenciar. Pronto. Então, a partir de agora, eu já defini a cor amarela. Próximo que nós vamos criar, botão, lilás, espaço. Vamos fazer aqui, ó, background, color, 2 pontos. E agora nós vamos aplicar a cor do lilás. A cor do lilás que nós vamos utilizar, ela vai ser o seguinte, asterisco 25, 24, 25. Vamos ver se fecha um lilás aqui para nós mudar essa cor aqui para um lilás. Background, color, dark, 2 pontos. Vou copiar essa cor aqui porque eu alterei ela, né? Então eu preciso trabalhar com a variação dela. Eu vou vir aqui no quadradinho e vou colocar um tom mais escuro. Já está mudado também. E a última que nós vamos precisar fazer é o quê? Botão, e vamos colocar a cor verde. Agora nós vamos definir background, color. Vou definir a cor de qual código. Vamos ver a cor do verde é asterisco 3A19F5, ponto e vírgula. Não, ele não é um verde. Vamos escolher o verdinho aqui para nós. Então, o verde aqui, nós vamos escolher um verde num tom mais clarinho. E vamos dar um Enter e vamos aqui, background, color, dark, 2 pontos. Vamos pegar essa variação aqui para nós conseguirmos colocar um verde mais escuro. Então, a partir de agora, já está criado o nosso efeito dos botões. Aqui a borda, ela é preta. Se eu quiser, eu posso trocar a cor da borda também. Eu coloquei aqui a cor da borda branca, mas eu posso trocar também. Já está aqui a cor da borda também. Já está preto. Então, como vocês podem ver, pessoal, fazer o efeito 3D é bem simples utilizando as variáveis. Nós só precisamos trabalhar com as variáveis da forma correta e depois aplicar elas nas propriedades corretas. Nós poderíamos ter feito essas cores aqui ali na parte de cima também, definido aqui na parte de cima, mas para isso nós teríamos que criar várias variáveis e isso aí demandaria bastante tempo. Então, criando desta maneira é bem mais fácil.
Tá? Então, assim, pessoal, ó, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Convido a vocês a se inscreverem no canal para quem não é inscrito. Compartilhem com o máximo de pessoas, para os conhecidos de vocês, para que eles tenham acesso a esse conteúdo. Ative o sininho para vocês sempre receberem as notificações de toda vez que nós colocarmos vídeos novos. Nós colocamos vídeos toda semana. E também compartilhem esse vídeo aí nas redes sociais de vocês, aonde vocês puderem, para ajudar o canal a crescer cada vez mais, certo, pessoal? Então, assim, ó, eu sei que a aula ficou um pouquinho longa, mas eu gosto de explicar o código linha a linha para vocês entenderem como ele está sendo aplicado e de que forma ele afeta o nosso documento. Então, eu espero que vocês da aula, pessoal. Um abraço a todos e até mais.